E aí, galera, na paz por aí? Vamos falar de mais um signo, dessa vez o signo de Sagitário. Acabamos de dar início à temporada sagitariana que começou no dia 22 de novembro e vai até o dia 21 de dezembro, que é o signo mais brilhante de todos, o mais fervoroso, o mais festivo, o mais alegre, mais otimista, mais tudo. É o raio solar, Sagitário. Então, bora falar desse signo? Se você conhece algum sagitariano, já manda esse vídeo, mas se você ainda não sabe se vai mandar, assiste mais pra frente e tenho certeza que você vai mandar esse vídeo para algum sagitariano, beleza? Então bora lá explorar e falar tudo sobre esse signo maravilhoso. Antes da gente começar, eu quero me apresentar. O meu nome é o Elvis, eu sou tarólogo, astrólogo, numerólogo, quiromante e minha missão é passar os meus conhecimentos dos oráculos para vocês, para que vocês possam ter uma orientação, ter um aconselhamento, saber mais sobre você, sua personalidade. E quando você estiver perdido, sei lá, às vezes até passar uma sessão de tarô comigo. Beleza? Então, vamos lá. Sagitário é um signo que é regido pelo planeta Júpiter, que é o expansivo, brilhante. Então, traz as características do planeta Júpiter, mas também ele faz analogia à nona casa terrestre da astrologia, que é uma casa que fala sobre aspirações, viagens, novas culturas, conexão com conhecimentos superiores, a filosofia em si. Então também traz todas essas características para o signo de Sagitário. Sagitário, ele é um signo de fogo, mutável de fogo. Então tem toda essa flexibilidade e adaptabilidade. Eles geralmente são muito correlacionados a pessoas envolvidas com a política, porque traz muito esse ar político, mas também é muito envolvido com assuntos sobre filosofia, assuntos superiores, coisas que também assuntos e tópicos e temas que envolva outras culturas, até mesmo assunto que envolvam relações internacionais, traz muito essa vibe, tá? Porque o signo de Sagitário é realmente essa expansão longa, distinta. Por isso que o próprio símbolo de Sagitário é uma flecha apontando para o alto, para cima, para longe, para algo que não tá aqui perto, não é aqui na esquina, não é na minha cidade, no meu bairro. É algo realmente que fala dessa expansão, é expandido, é além. Por isso que todos esses assuntos e temas que eu falei para vocês trazem essa vibe de uma coisa que é além. Até mesmo novas culturas, conhecer uma cultura é conhecer os pratos típicos, as danças, o jeito que as pessoas se envolvem, os assuntos que elas consomem dentro da política, do conhecimento. Tudo é a cultura. Então, Sagitário fala disso. Relações internacionais é realmente se conectar com outras pessoas, ou até assuntos filosóficos também é expandir o meu eu interno, expandir a minha consciência. Então, Sagitário tá falando desses assuntos também, tá bom? E aí eu vou falar agora para vocês algumas características do signo Sagitário. E a primeira delas que eu não posso deixar de dizer é o otimismo. Sagitarianos são super otimistas para as coisas da vida. Eles acham que tudo vai dar certo e que no final tudo vai ser uma festa. A gente vai terminar bebendo. Para eles é sempre assim, bebendo, comemorando, festando. Não tem tempo ruim para um sagitariano. Se tiver um tempo ruim, vai ser só agora, 10 minutos. Depois vai ficar bem, porque ele sabe que no final tudo fica bem. Essa é uma característica maravilhosa dos sagitarianos que contagia todos que estão próximos deles e que faz a vida de todo mundo ser mais leve, porque eles realmente, sabe, faz todo mundo ficar para cima, levinho, levinho. Então, quem aí que não tem um sagitariano próximo para chamar de seu e para ficar, sabe, mais leve também com a vida? É um signo maravilhoso. Quero dar um adendo agora, nessa altura desse vídeo, quer dizer que se você tem Lua em Sagitário, Ascendente Sagitário, Marte Sagitário, Vênus em Sagitário, esses planetas pessoais conta muito, tá bom? Para trazer essa energia sagitariana. E também se você tem Júpiter em Sagitário, já que é o planeta regente do signo de Sagitário. Então, se você tiver esses pontos,
com certeza você também vai se identificar com algumas características que eu tô falando desse signo. Beleza? Então, não é um vídeo válido só para os sagitarianos, mas também para as pessoas que não necessariamente nasceram nesses dias do período de Sol em Sagitário. Outros planetas também contam, tá bom? Agora eu vou falar para vocês pontos positivos das características de um sagitariano. E a primeira delas, que é muito boa, é sobre a sinceridade. Sagitarianos, eles são super sinceros e muitas vezes sinceros demais. E às vezes uma sinceridade que sai até assim grossa, sabe? Como uma lapada mesmo, se você não tiver preparado para ouvir tamanha verdade. Então, se você vai conversar com um sagitariano, não vai naquela de, ai, me conta o que que você acha disso, não. Se você não tiver preparado de fato para ouvir a opinião dele. Porque a opinião dele não vai ser uma opinião, às vezes, só para te consolar ou só para te fazer bem. Vai ser uma opinião sobre o que de fato ele pensa sobre aquele assunto. E o que ele pensa pode não ser uma opinião de senso comum. Por quê? Eu tô falando, Sagitário é o signo do pensamento elevado, sabe? Da filosofia, do entender o mundo sobre outros olhos, coisas que são além, sabe? Então, com certeza ele não vai te dar só uma opinião, ele vai te dar sobre, de fato, o que que ele pensa sobre aquele assunto, que não é só uma opinião, tá bom? Então, esse é um dos pontos super positivos dos sagitarianos. Outra característica super positiva dos sagitarianos é a adaptabilidade, que eles são super e confiantes. Então, ser adaptáveis, versáteis e confiantes, esse combo de característica dá para eles uma pessoa assim extremamente vibrante, sabe? Que tem uma luz mesmo, acesa, uma chama que brilha e que contagia todos. Com esse calor, sabe? Porque ele não é só otimista e super adaptáveis, mas ele é confiante com tudo isso que ele sente. E essa confiança também, ela contagia. Então deixa as outras pessoas também numa vibe melhor. As pessoas botam fé no sagitariano, as pessoas acreditam que ele faz, que ele pode. Por quê? Porque ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele é honesto. Então, essas características também somam, agrega muito para uma personalidade de um sagitariano e que faz eles pessoas super agradáveis de ter por perto. Outra característica muito maravilhosa dos sagitarianos é esse sentido de ser visionário. Sagitarianos, eles são visionários, principalmente ao assuntos que se falam sobre o social, sabe? Quando envolve uma sociedade inteira, povos, pessoas, culturas. Por quê? Porque lembra, Sagitário tá relacionado à casa 9. Então, a casa 9 que fala de novas culturas, viagens para o estrangeiro, assuntos sobre filosofia. Então, quando se fala desses assuntos, eles são super visionários, eles estão pensando lá na frente. E por isso que eu falei também para vocês no começo do vídeo que a gente pode encontrar muitas figuras políticas dentro do signo de Sagitário. Muitas pessoas dentro da área da política são do signo de Sagitário. Por quê? Porque tem essa chama latente, vibrante, sabe, de otimismo, de alegria e principalmente dessas causas humanitárias. Tem uma relação singela com o signo de Aquário, tá bom? Beleza, agora vamos falar pontos negativos do signo de Sagitário, porque nem só de flores vive o signo de Sagitário, não é? Então, a gente vai falar sobre os pontos negativos. E um dos primeiros pontos negativos que eu preciso listar aqui é sobre a sinceridade. Falei para vocês que eles são super sinceros, o que é algo muito positivo, mas em um ponto negativo eles podem ser sinceros demais e essa sinceridade vem como uma porrada. E aí, machucar as pessoas, sabe? E muitas pessoas às vezes podem não entender essa verdade nua e crua assim. Então, às vezes pode magoar os parentes, magoar uma pessoa que você está se relacionando, um amigo próximo. E muitas vezes não é nem por mal realmente que eles fazem isso. Mas se você é sagitariano, está se identificando com isso, tem que saber que, sabe, nem todo mundo leva a vida e entende a verdade sobre o mundo da mesma maneira que você. Então, tentar adaptar uma comunicação para que essa mensagem chegue de uma forma mais fluida para a pessoa é um ótimo caminho para lidar com essa energia, tá bom? Vamos para o próximo ponto,
que seja desafiador para um sagitariano? Esse próximo ponto é sobre a impulsividade. Sagitarianos são de fato muito impulsivos. E às vezes eles podem acabar prometendo demais do que podem cumprir. Por quê? Porque eles são muito impulsivos. Então eles fazem as coisas e aí ele tá lá na festa e fala: "Ah, a gente se vê amanhã então". E aí outro dia ele tá quebrado, ele não vai conseguir fazer, ou se envolve em projetos que ele realmente não vai conseguir dar conta, porque essa impulsividade levanta uma chama de que ele é poderoso, de que ele é grandão, de que ele faz acontecer, e aí depois ele vê que ele não faz tanto assim acontecer. Então, aí fica meio chato, né? Porque ele meio que vai perdendo uma credibilidade. A própria imagem dele já cria essa credibilidade toda. Só que às vezes ele realmente não dá conta, porque é muita coisa para analisar, para pensar, para fazer. E essa impulsividade toda vai dizendo que faz, que diz e que vai fazer acontecer e não faz nada no final das contas. E não só porque eles não querem, não podem ou porque são medrosos, mas realmente porque são impulsivos e às vezes vai prometendo muito do que pode realmente cumprir, tá bom? O próximo ponto negativo, ele se soma com um ponto positivo, que é o da liberdade. Eles são super livres, têm espírito de pássaro, sabe? Que quer ser livre, que quer ver coisas novas, mundo novo. Tudo para eles é esse, eu falei, esse lugar do ver além, do ir além. E por isso um dos pontos negativos pode ser essa dificuldade de criar raízes pela tamanha liberdade. É muito amor pela liberdade. E às vezes eles podem acabar se sentindo solitário, sozinhos, meio com uma vibe de nossa, não me apeguei a ninguém, tantas pessoas tão maravilhosas no meu caminho, tantas coisas que vivi, que passei, que sorri, que chorei, e aí no final das contas tá sozinho, sem ninguém, sabe? Ele e uma montanha. Então, sagitarianos podem ter essa tendência mesmo, tá? De acabar não criando raízes, não se aprofundando em relacionamentos, por tamanha sensação de liberdade, dessa necessidade de liberdade. Então, tentar equilibrar essas energias para manter as outras áreas da vida fluindo bem também vale a pena, tá bom? Então, esse é um dos outros pontos. Eu vou adicionar um outro ponto aqui dentro dessa lista que não estava no meu cronograma, mas não estava aqui no meu roteiro, mas que me veio à mente que vale super a pena, principalmente que eu vejo diante dos meus atendimentos bastante, é que os sagitarianos eles têm uma melancolia natural, tá? Uma melancolia natural que isso reflete de uma parte positiva que é muito latente dentro deles, que é essa conexão filosófica. Sagitarianos são extremamente filosóficos. Ele é o próprio centauro, né? Então traz essa energia de Quiron também, o centauro de ser extremamente inteligente e, sabe, conectado com o conhecimento superior, a análise da sociedade. Então eles são super estudiosos. E por tamanha necessidade de reflexão sobre a vida, sobre o mundo, os povos e culturas, eles acabam se deparando com dilemas muito profundos, meio trazendo uma energia escorpiana, assim, sabe? Tem esse combo meio de escorpião do signo anterior, de capricórnio do signo seguinte, traz muito essa vibe, porque ele é esse signo do meio, né? Esse signo mutável. Então, eles podem ser bem melancólicos e às vezes, sabe, é um contraponto dessa energia explosiva que eles têm, que é muito pra cima, que é muito exaltante, sabe, muito brilhante, flamejante. E aí, com um contraponto, vem essa melancolia que é pinceladas por tristeza. Então, eles podem ser bem filosóficos, para precisar de um tempo sozinhos, ficar bastante tempo sozinho mesmo, sem ver ninguém, sem fazer nada, só realmente pensando na vida, refletindo. E às vezes, se você vai perguntar para ele se ele tá triste, ele vai falar que não tá. E realmente, porque não é tristeza, não vem das emoções essa energia. É uma energia que vem do pensamento, da reflexão sobre a vida, sobre o mundo, sobre Deus, muito sobre a fé, sobre essa chama que brilha no coração. Então, eles podem também se deparar com essa melancolia, que pode ser um desafio
também a ser superado, tá bom? Então agora a gente vai falar de 3 dicas para você lidar com o sagitariano, tá bom? Então se você tem uma pessoa, é o mozão, sabe, aquele amigo, um pai ou a mãe, você não sabe como lidar, essas 3 coisas vai ser super úteis para você lidar com esse sagitariano. E a primeira delas é: dê o espaço para a liberdade deles. Sagitarianos, eles têm um senso de independência muito grande. E essa independência é realmente sobre as coisas que ele quer fazer. E as coisas que ele quer fazer, muitas vezes, não vai ser conectada com os assuntos que você gosta, as coisas que você tem interesse, sabe? Tanto para estudar, para assistir, para ver, para sair, se divertir. Então, todos esses tipos de assuntos é coisas que você precisa dar o espaço dele, deixa que ele faça sozinho, que ele faça com os amigos dele, que ele faça com quem ele quiser. É importante que dê esse espaço para eles, tá bom? Vamos pro próximo ponto. O próximo ponto para você lidar com o sagitariano é você entrar na vibe deles. Os sagitarianos, eles se adaptam muito rápido. Então, muitas vezes ele vai ter um plano para fazer uma coisa e ele vai mudar esse plano muito rápido, num instante depois. Então, entre na vibe dele, sabe? Seja adaptável, seja fluido, flexível. Veja o que quer fazer de acordo com o que o coração está sentindo naquela hora, naquele momento. Então, por isso, aí você não vai se frustrar muito. Se você for uma pessoa muito fechada, muito engessada, que gosta das coisas de um jeito muito específico, tudo muito planejado, com certeza você vai encontrar bastante problemas em lidar aí com esses sagitarianos na tua vida. Terceiro ponto para lidar com sagitarianos são coisas que eu já mencionei nos tópicos anteriores, que é sobre a sinceridade. Não leve a sinceridade deles para um lado muito pessoal, como se eles estivessem te atacando. A sinceridade do sagitariano muitas vezes é sobre a reflexão da vida, coisas que ele pensou, que ele refletiu, que ele agregou com o tempo. Lembra que eu falei sobre a melancolia, sabe? Que é um pensamento filosófico excessivo demais, que leva para um lado muito pessoal. Então, é muito sobre essa análise. E aí, quando o sagitariano vai falar a verdade para alguém, ou se comunicar com alguém, às vezes ele lança essa verdade que é muito crua, sabe? É muito cortante mesmo. É como se fosse uma lapada. Então, não leva muito pessoal, não acho que ele tá te atacando, tá bom? Então tem uma comunicação aberta, fluida, para que você entenda de fato o que que ele quis dizer. Porque se você só pegar meias palavras assim, com certeza não vai ser algo interessante, tá bom? Então é isso, gente. Algumas dicas de como você lidar com o sagitariano. E agora, para a gente finalizar esse vídeo, vamos falar sobre personalidades famosas do signo de Sagitário. A primeira personalidade que eu trouxe aqui para vocês é a Miley Cyrus. Ela é nascida no dia 23 de novembro, então traz essa energia super irreverente, cheia de atitude, personalidade. Então, quem acompanha a história da Miley Cyrus vê toda essa trajetória dela. Ela também tem essa vibe muitas vezes filosófica, reflexiva e meio melancólica, também em algumas músicas. Parte da personalidade dela a gente vê isso. Também é super, sabe, confrontadora, né? Tem essa energia de confronto muito grande. E também de rebeldia, sabe? Quer mudar o mundo, os paradigmas e contra os paradigmas mesmo da sociedade. E isso também é bem interessante, traz uma energia super sagitariana. A próxima personalidade famosa é Clarice Lispector, nascida no dia 10 de dezembro. Também é uma autora sagitariana, sabe, com a alma extremamente profunda. Essa daí é a rainha da melancolia. Quem já ouviu, viu os textos dela, consegue ver a profundidade, sabe? A profundidade de uma melancolia que expande o campo da tristeza. Não é sobre tristeza, é sobre pensamento de alma, pensamento sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os sentimentos além dos sentimentos. Então, é algo muito profundo e que faz a gente também entender mais sobre o que é ser Sagitário, que não é só a festa, tá bom? Então, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado sobre esse vídeo do signo de Sagitário. Se você conhece alguém que é desse signo, já encaminha, manda aí pro WhatsApp dessa pessoa. E se é a primeira vez que você está me acompanhando aqui no meu canal, fica à vontade para seguir
Ou não esquece de deixar uma curtida e deixe seu comentário também. Com certeza eu vou adorar saber o que vocês pensam sobre esse vídeo e também sobre o signo de Sagitário. E a gente se vê na próxima, tá bom? Um grande beijo, até mais, tchau, tchau!